Os filmes nacionais, que recentemente estão sendo romantizados, estão sendo feitos de estéticas, áudio, edits, tá acontecendo tudo no TikTok praticamente. A gente vê desde a Copa de 2022 um movimento muito brasileiro, que a gente vê até hoje com esse hype todo para mídias brasileiras. Então nesse mar de informações e filmes, eu vim aqui selecionar a dedo 5 filmes que você deveria ver para ontem. E de cara eu te digo, não vai ter Cidade de Deus, Tropa de Elite e esses filmes que já são consolidados e que praticamente toda lista tem. Aqui tem filmes desde você assistir no sofá de casa tranquilo, até você se desintegrar de tanto chorar. Então se acomode no sofá, porque se você gosta de ficção científica, viagem no tempo e muita maluquice, eu vos apresento Homem do Futuro. Mas antes de falar dele, eu vou voltar um pouco no passado e fazer uma palestrinha aqui. A gente tem um grande problema, entre aspas, em criações nacionais. Porque como não é tão valorizado, quem tem a grana acaba ficando com a liberdade criativa. Então é muito fácil os cineastas brasileiros fazerem outros filmes para outros cineastas brasileiros e ficam nessa esquisitice. Então o que geralmente cai pra gente é filmes do Leandro Hassum e do Fábio Porchat. Então resumindo, é muito fácil você ver um filme no TikTok, assistir e encontrar, sei lá, 300 absurdos e 300 crimes federais. Porque a gente, de certa maneira, permite essas coisas autorais. Então se você não é da bolha dos filmes nacionais, você acaba ficando meio perdido. Então um ótimo ponto de partida é o Homem do Futuro, porque nosso querido Wagner Moura aqui é um cientista em um Brasil distópico do futuro, que tem a brilhante ideia de voltar para o passado para tentar consertar alguns erros de romance dele. Só que Jesus, quando ele pensa em voltar no passado, ele acaba se confundindo mais ainda e criando mais linhas temporais e mais confusão, e que sinceramente eu só fui acompanhando. Não entendi direito esse filme, mas não importa no final. Ele é um típico filme que passaria na sessão da tarde se fosse feito por um diretor genérico americano, mas aqui a gente tem cenas icônicas e até Legião Urbana. Sério, as músicas desse filme é muito boa. Sinceramente eu não quero falar muito, ele é um filme muito curto e eu não quero estragar a experiência de vocês caso não assistiram. E é bem capaz que se você for ver alguma opinião de outras pessoas sobre esse filme, vai ser muito comum escutar que o roteiro é confuso, infantil ou sei lá o que. E pra ressaltar, eu também tenho alguns pequenos problemas com esse filme. Por exemplo, o diretor de áudio amou o som de efeito de impacto. Respira, João. Solta o ar. Mas caso se você não for chato como eu e os 300 críticos que desceram a lenha nesse filme, fica a recomendação de um filme pra você ver num sofá de casa tranquilo. Sério, ele é muito divertido. E se a gente falou do soteropolitano Wagner Moura, vamos falar do parça dele, o Lázaro Ramos, que também fez outro filme com o título de Homem, mas agora a gente tá falando do Homem que Copiava. Aqui a gente tem a história do André, um sulista que é meio ficcionado por dinheiro. O filme já começa com algumas cenas esquisitas de dinheiro queimando e ele num caixa meio que sem dinheiro pra completar uma compra. Eu tenho que assumir pra vocês que eu estranhei muito o sotaque. Eu não sei de onde é que é esse sotaque, mas ele fala carne. Quanto? 11h30. Quanto é que é a carne? 13h05. Não vai dar, eu só tenho 11,50. Eu não sei o que é isso. Então o filme vai mostrando o dia a dia do nosso querido André, que se fosse hoje em dia ele seria considerado um nerd quase nerdola. Creio que só você assistindo e comentando aqui embaixo para confirmar minha tese. E aqui no elenco também a gente tem a Luana Piovani, que eu demorei muito para reconhecer ela, porque eu só tinha visto ela nos stories ficando maluca. E como não falar também do mito Augustinho Carrara, vulgo Pedro Cardoso. Então o filme começa a engrenar de verdade quando começa um romance, e quando o André tem a brilhante ideia de copiar dinheiro na sua máquina de fotocopiadora. E daí, meu parceiro, o filme vai para lugares inimagináveis. Eu realmente adoro como esse filme experimenta alguns tipos de artes meio conceituais que combinam com o André. Em algumas cenas de planos ou flashbacks, a gente acaba vendo uma animação feita por papel, que combina com o personagem e todo o ambiente que ele vive, que grande maioria das vezes é o quarto dele. Só que mesmo ele vivendo nesse quarto bagunçado, o filme consegue construir pequenas tramas que a gente consegue acompanhar. Sério, esse filme é bom demais, guri. Tá, e depois da gente ir de Salvador até Rio Grande do Sul, vamos fazer uma pausa aqui em São Paulo. E garçom, por favor, me dê um chá, porque vamos ver um filme agora estreado por impressionantemente Fábio Porchat. Eu sei que ele tem uma filmografia meio questionável, e no mínimo intrigante. Porém, um filme que eu nunca vi ninguém falando é o Entre Abelhas, que veio de um projeto do Portas do Fundo de tentar engrenar no cinema. Lançou primeiro esse, o Entre Abelhas, e depois veio um tal de Contrato Vitalício, que acabou que não vingando muito. Mas o Entre Abelhas em si, ele não sei dizer ao certo o que ele é. Aqui tem um elenco quase todo do Portas do Fundo, então você imagina que deve ser uma comédia. E sim, você tá certo até certa instância. Porém, ao mesmo tempo que tem uma comédia, existe um drama muito maior. E eu tenho que ser sincero com vocês, o humor desse filme é meio pastelão mesmo. Talvez tenha algumas cenas chatas e meio esquisitas. Nildo, fecha os olhos, tampa o nariz e a boca. Desculpa, tá, Nildo? Vai lá, hein, Nildo? Vai lá.
Mas meu parceiro, o drama desse filme é completamente imensurável. Aqui o filme começa com o Bruno, que tá numa festa e meio desmotivado da vida, e fazendo umas coisas meio aleatórias e metendo louco pra cima das pessoas. Só que no meio dessa depressão dos 30 anos, algumas coisas bizarras começam a acontecer com ele. As pessoas começam a sumir. Sim, elas somem, tanto em fotos e tanto em vida real. Ele até tropeça e se esbarra em pessoas invisíveis que ele não consegue enxergar. Então esse filme vai carregando esse drama até o final, meio que flertando como algo psicológico ou algo místico, que sinceramente é muito cativante tentar desvendar isso. E até que no final o filme deixa parte do plot com você. Ele te dá um quebra-cabeça e você vai ter que montar com a ajuda do Fábio Porchat. Se isso não é vida, eu não sei o que é. Fica a recomendação. Se aqui a gente aflorou dramas da sessão da tarde, drama esquisito de nerd, drama psicológico depressivo, agora vamos para dramas de problemas reais brasileiros. Vamos falar um pouco sobre Que Horas Ela Volta. Que de cara você já toma um susto, porque a protagonista é a Regina Casé, que até tempo atrás era meme na internet, e mais tempo atrás fazia bastante novelas e filmes de humor. Mas aqui, tal qual como Jim Carrey fez um Brilho Eterno da Mente Sem Lembranças, ela fez um papel de drama impecável. Aqui o filme conta o ponto de vista da Val, que é uma empregada de um casarão. Então o filme acaba mostrando todas as dificuldades e problemas que ela tem com isso. Tanto desigualdade social, tanto quanto ela tem que ir e voltar de busão pro trabalho. Mas não é só isso, a gente também tem que acompanhar alguns problemas familiares da Val, principalmente com sua filha. E ainda o filho da patroa, que acaba não tendo uma figura materna muito bem definida e vê isso na Val. Então nessa guerra civil inteira a gente vê a Val passando por esses problemas. Sério, esse filme é bem denso. Uma das minhas partes favoritas desse filme é a diferença de gerações da filha e da Val, porque ambas têm princípios muito diferentes. Então a gente acompanha praticamente o filme inteiro essa disputa de gerações e de princípios. Sério, fica a recomendação, esse filme é incrível. E vamos falar do último aqui. Esse filme aqui talvez foi um dos maiores auges da atuação brasileira. Até hoje, muitas pessoas, eu incluso, afirmam de pé junto que aquele Oscar de melhor atriz em 1999 deveria ser para Fernanda Montenegro, porque ela deitou e rolou em Central do Brasil. O que esse filme fez de história é brincadeira. Talvez ele não tenha a melhor edição, o melhor roteiro, o melhor elenco, mas eu garanto que a melhor atuação individual ele deve ter. E por que eu afirmo isso? Devolve a carta da minha mãe! Sai daqui, moleque, desinferno. Sai daqui, moleque. Sai daqui! Sai, pirralho! Sai logo, pirralho! Eu sei que estamos falando de 24 anos atrás, mas o que foi isso, a equipe de edição? Mas dá pra relevar, porque isso acontece nos primeiros minutos de filme. E que primeiros minutos agitado? Porque a gente conhece a Dora, uma senhorinha muito ignorante que faz cartas pra pessoas que não conseguem escrever. Então todo dia ela tem que escutar 300 tipos de relato. Até que chega uma mãe e uma criança falando a coisa mais absurda que você poderia escutar no começo de um filme. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Tanto de contexto religioso e de ser um absurdo mesmo, você já fica impactado com isso. E ao lado dela a gente tem o Josué, vulgo o menino que quer ver o Jesus, e que não para quieto com esse peão. E de cara o Josué e a Dora não se dão bem, ambos ficam se bicando toda hora. Porém depois de alguns minutos a mãe do Josué morre, e ele acaba ficando sozinho naquela estação. E sim, são os primeiros minutos desse filme. Então logo após disso a gente começa a acompanhar uma jornada de amadurecimento, tanto da Dora, tanto do Josué, que apesar de ser uma criança, é muito igual a Dora. E desses dois, meus amigos, a gente presencia o ápice da atuação brasileira. Eu sinceramente não quero estragar a sua experiência com ele, mas veja por si só o quão longe ele conseguiu chegar. Mas e aí, você conhece outras produções brasileiras que deveriam estar aqui? Com muita dor eu deixei muitos de fora. Existe até um filme genial, que o Selton Mello é um liquidificador, e tudo nesse filme é estupidamente genial. A gente também tem Os Dois Filhos de Francisco, que por mais que pareça meio idiota saber a história do Zezé de Camargo e Luciano, ainda é um marco histórico no storytelling e roteiro brasileiro. Sério, nosso país tem muita coisa boa cinematograficamente. Se vocês apoiaram a parte 2, coloquem aí nos comentários pra ficar sabendo.